Bem, irmãos, espero que todos estejam bem, estejam em paz. Vamos orar pela palavra. Senhor, te damos graça por mais um dia na tua presença. Te agradecemos por tua boa e santa palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, edificando tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Zacarias, capítulo 8, o versículo 1 diz assim. Opa, deixa eu ajeitar minha caneta aqui. Amém. Depois veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zerei por ela. Até aqui. Veja que interessante. O Senhor abre o capítulo 8, falando do seu amor, do seu compromisso e do seu zelo por Sião. O que é Sião? Sião é Jerusalém. Sião aponta para o povo de Deus. Sião aponta para Israel. Sião é o monte principal de Jerusalém. Só que esse monte, ele passou a ser chamado como que um representante do povo de Deus. Então, sempre que você vê na Bíblia Sião, na grande maioria dos textos, ele vai estar apontando para o povo de Deus. E aqui o que Deus está falando? Olha, a primeira coisa, eu zelei pelo meu povo, eu cuidei do meu povo. Não apenas isso. Ao cuidar do meu povo, eu também apliquei, na minha indignação, os meus juízos. E eu levei o povo cativo. Da mesma maneira que eu trouxe o povo de volta por causa do meu zelo, eu também levei o povo ao cativeiro por causa da desobediência do povo. Esse versículo aqui ele é muito importante porque no mesmo versículo aparecem dois atributos de Deus. Primeiro atributo, o insuperável amor de Deus. O outro atributo, um Deus que aplica juízo. Um Deus que não pode permitir diante de si o pecado, a transgressão, a iniquidade. Esse é o doce equilíbrio em Deus. Qual é o problema? O problema é quando o povo de Deus vê apenas o amor. Ou o povo de Deus vê apenas a ira. As duas representações, quando você vê apenas o amor de Deus, quando você vê apenas a ira, você não está adorando o Deus da Bíblia. Você criou um ídolo e você deu um nome para esse ídolo chamado Deus da Bíblia. Por quê? Porque Deus tanto é amor, como Ele é juízo. É muito importante eu compreender essas coisas. É muito importante eu saber por quê. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu tenho várias orientações da Bíblia de como eu devo seguir. Veja, eu não posso ser salvo pelas minhas obras. Eu só posso ser salvo quando eu enxergo que eu sou pecador. Quando eu entendo que Jesus Cristo é Deus. Eu entendo que Ele morreu na cruz para derramar o sangue que pagou o preço dos meus pecados. E sinceramente, com toda a minha fé, com todo o meu amor, com todo o meu coração, eu creio nele e confio nele como Senhor da minha vida e Salvador da minha alma. Somente pela fé em Cristo Jesus eu posso ser salvo. Porém, ao ser salvo, eu sou chamado para as boas obras. E aonde eu identifico essas boas obras? Na palavra do Senhor. E a partir dali, tudo que a palavra de Deus manda eu fazer, porque eu amo a Jesus e porque eu quero viver uma vida de acordo com as verdades dele, eu procuro obedecer.
e viver uma vida piedosa, uma vida de arrependimento, uma vida de santidade, uma vida de busca ao Senhor. Essa passagem aqui atravessa os séculos e vai até a eternidade, porque lá na eternidade futura, tanto vão haver pessoas que estarão debaixo da graça e do amor de Deus, eternamente salvos, como vão haver pessoas que vão estar debaixo do juízo de Deus, eternamente condenados no lago de fogo. Essa é uma verdade que atravessa toda a história e vai até a eternidade. Então é muito importante eu entender esse equilíbrio. Para quê? Para que eu não me veja zombando de Deus, para que eu não me veja desrespeitando a santidade de Deus, para que eu não me veja debaixo da disciplina de Deus. E até nos casos da disciplina da própria igreja do Senhor. Amém? Amém. Vamos continuar, versículo 3. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, o monte santo. Olha que interessante. O Senhor continua falando ao profeta Zacarias o seguinte: olha, a minha glória vai voltar para Jerusalém. O que nós temos que lembrar? No livro do profeta Ezequiel, ali pelo capítulo 8, capítulo 10, o profeta Ezequiel tem uma visão da glória de Deus saindo do templo e indo embora. A presença de Deus saiu de Jerusalém. Aquilo foi um sinal espiritual do juízo que Deus iria realizar contra o povo. Nós temos que lembrar que no Antigo Testamento, Deus não habitava nos seus filhos. O Espírito do Senhor só habitava em alguns reis e alguns profetas. A presença de Deus era representada no templo. E Deus saiu do templo e só retornou nessa geração. Foram 70 anos sem essa presença de Deus que o texto fala. Como que isso funciona hoje? Hoje, quando a pessoa nasce de novo, passa a amar a Deus, se arrepende dos seus pecados, o Espírito Santo de Deus passa a ser um só com o espírito dela. E nunca mais se retira da pessoa. Ele passa a ser um só. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Esse Espírito Santo é o penhor, é a garantia que mesmo que nós venhamos a morrer, nós um dia vamos ressuscitar e sermos glorificados pelo poder desse Espírito Santo. E estaremos para sempre com o Senhor. O Novo Testamento nos ensina que, uma vez nascido de novo, uma vez o Espírito Santo habitando no crente, nunca mais o Espírito Santo vai sair da vida do crente. Nossa, pastor, que bom, então posso viver tranquilo, posso viver feliz? Pode, mas cuidado. Porque o mesmo texto que fala que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, ensina o seguinte princípio: e não entristeceis o Espírito com o quais fostes selados, com palavras torpes, com iras, com brigas, com dissensões, uma série de coisas. O Espírito Santo não se retira do crente, mas eu posso entristecer o Espírito Santo. E ao entristecer o Espírito Santo, comprometer toda a qualidade de uma vida cristã. Esse é um dos versículos no qual eu, vosso pastor, defendo a seguinte doutrina. Meu irmão, se você começa a ter dificuldade de vir para a igreja, se você começa a ter dificuldade de trazer seus filhos para a igreja, abre o olho, sua casa está caindo. Porque quem te reveste de poder para viver a vida cristã é o Espírito Santo. E se você começa a ter muita dificuldade para vir,
muita preguiça, aparecem 1000 coisas que concorrem com a igreja do Senhor, abre o olho. Você provavelmente está entrando numa disciplina e está sendo entregue a você mesmo. E se isso é verdade, coisas tristes podem acontecer para você. E você pode até naufragar na fé, num ponto, onde passar por sérios problemas, ou até ser recolhido para a glória e chamado aos céus. Isso é o que 1 Coríntios 11 nos ensina. Então, assim, cuidado. Irmãos, é uma bênção indescritível o habitar interior do Espírito Santo. Ele que capacita para todas as coisas, mas eu tenho que entender que o ser mais santo do universo habita em mim. Então eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço e com aquilo que é realmente prioridade na minha vida. É do meu entender e do entender de vários pastores que muitos dos problemas da igreja hoje é porque os crentes estão com prioridades erradas. Não colocam Deus em primeiro lugar. E isso entristece o Espírito Santo e traz consequência. Entre outros versículos, aquele que eu falei quarta-feira. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Se eu começo a trazer concorrência da minha vida ao Espírito Santo, eu estou despertando esses ciúmes. Lógico que não é os ciúmes da mesma maneira que o ser humano. É uma palavra para nos fazer entender, olha, Deus nos comprou e Ele quer você ao lado dele. É isso que o texto está querendo dizer. Irmãos, sem a presença de Deus na sua vida, você não chega em lugar nenhum. Você é salvo porque Jesus te salvou, foi obra dele, foi presente, foi dom, não veio de você. Seu destino era o inferno e você estava morto. Mas Deus, muito bondoso, muito te amou e te salvou. Só que não pense que você vai lidar com isso de maneira tranquila e vai fazer qualquer coisa com a sua vida, porque a sua vida não é mais sua. Sua vida agora é de Deus e você foi eleito para a salvação e para as boas obras. O básico do básico do básico de boas obras é orar, vir para a igreja, trazer a família para a igreja. Gente, qualquer fariseu cego, qualquer religiosão, carregador de Bíblia, cantador de hino, vai para os cultos da igreja e ora. Agora imagina se você nem isso faz, em que nível está a tua vida cristã? Você está indo para o buraco e não está querendo enxergar. E o caldo vai engrossar para o seu lado. A sua casa vai cair. Porque Deus te comprou para as boas obras. Qualquer coisa fora disso é fora da soberania e da vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Versículo 4. Deixa eu dar um golinho aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu cajado, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, brincando nas suas ruas. Olha que interessante, uma das promessas da lei era uma grande população para Israel. Outra promessa da lei era a longevidade. O que nós temos que entender aqui? Sempre que acontece uma guerra, sempre que acontece um exílio, acontecem assassinatos e mortes. Quando Jerusalém caiu diante de Nabucodonosor, muita gente foi morta.
Muitos idosos foram executados, muitas crianças foram mortas, algumas delas na barriga das suas mães. O que Deus está falando aqui? Olha, eu sou com vocês, eu estou com vocês, então dentro da minha bênção, vocês vão voltar a ver pessoas muito idosas, gozando de boa saúde, gozando de lucidez. E vocês vão ver muitas crianças brincando nas ruas. Sinal de segurança. Por que hoje em dia você não vê criança brincando na rua? Porque os pais não se sentem seguros para que crianças brinquem na rua. Esse sinal está na Bíblia. Há quase 3.000 anos. O que Deus está falando aqui? Eu sou com vocês, eu vou abençoar vocês, irmão. Se a tua vida está correndo bem, se as coisas estão tudo em ordem, as coisas estão caminhando, lógico, um probleminha ou outro você tem, é normal, faz parte da vida. Mas a gente sabe quando a nossa vida está tudo bem. Lembre, é bondade de Deus, é sinal da bênção dele. E lembra de uma coisa, muitas vezes eu sou infiel. E Deus, na sua bondade, na sua paciência, não me julga da maneira que eu merecia ser julgado. E mesmo quando eu sou infiel, muitas vezes Ele é bondoso comigo. Vou te garantir uma coisa, pecador do jeito que eu sou, não vou falar por você, pecador do jeito que eu sou, se o botão vermelho tivesse na minha mão, eu já tinha apertado para um monte de gente. Pum, 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 pum. Puf, 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 puf. Glória a Deus que não sou eu, é Deus que é bom. Porque se todas as vezes que Deus tivesse que aplicar juízo na nossa vida, Ele aplicasse, talvez ninguém mais dentro dessa sala estava aqui. Ou nós já teríamos virado uma poça d'água, tinha derretido. Então cuidado, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Amém? Vamos seguir. Versículo 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do restante desse povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei, e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Até aqui, olha que interessante, esse versículo é muito amplo. E ele tem aplicações naquela época e também no futuro. Uma das bênçãos de Deus na lei de Moisés era que, se por acaso houvesse um juízo e o povo fosse mandado para outras terras, em o povo se consertando, Deus traria de volta. O que Deus está falando aqui? Eu vou trazer o meu povo de todos os lugares para os quais eu os mandei. E vou cuidar deles aqui em Jerusalém. Esse versículo se cumpriu nessa época? Sim. Porém, esse versículo continua se cumprindo na história. Por quê? Porque no futuro, Israel deixou de ser país, Israel deixou de ser povo, no ano 70 depois de Cristo. O marechal Tito, o marechal romano, cercou Jerusalém, destruiu a cidade, botou fogo no templo e o povo foi mandado cativo por todo o Império Romano. Aproximadamente 100 anos depois, o imperador romano Adriano marchou novamente sobre a Judéia, derrotou a última resistência na fortaleza de Massada, no deserto. Se você assistiu aquele filme Ben-Hur, fala dessa revolta. E aí o povo de Israel foi riscado de vez. Porém Deus, na sua misericórdia, cumprindo a sua aliança com Davi, cumprindo a sua aliança
cumprindo suas promessas a Jacó, a Abraão, de maneira espetacular. Em 1947, o Estado de Israel moderno foi novamente criado. E Deus até hoje está trazendo os judeus de todos os lugares, até de regiões remotas da África, onde havia uma tribo perdida. Deus trouxe judeus. Para vocês terem uma ideia, esse primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o irmão dele, na missão que trouxe esse povo da África, foi uma missão militar, foi o único que morreu. E eles tiraram o povo de lá. Se você procurar no livro dos recordes, o maior recorde do número de pessoas dentro de um avião é essa tribo de Israel sendo tirado do meio da África. Eles arrancaram todos os bancos do avião, enfiaram todo mundo dentro do Boeing. E esse herói israelense só morreu porque quando o avião estava levantando voo, ele ficou alegre, botou a cara na porta. Tipo, puxa, o que nós conseguimos fazer? E aí um soldado de Ruanda, um soldado comunista, deu um tiro a esmo, acertou na cabeça dele e matou. Mas mais ninguém morreu. É por causa de passagens como essa que 3.000 anos depois a gente pode ver Deus cumprindo essa promessa. É por causa de passagens como essa que no futuro Jesus Cristo vai reinar a partir de Jerusalém. E nós, cristãos, vamos reinar juntamente com Ele. Porque é a promessa de Deus, lá na abertura da eternidade futura, vai haver um reino perfeito. Onde o próprio Jesus Cristo vai vir e nós glorificados vamos estar com eles. E vamos reinar sobre a terra. Reino de paz e justiça. Tem a ver com o cumprimento dessa promessa. Amém? Vamos seguir. Versículo 9. Assim diz o Senhor dos exércitos: esforcem-se as vossas mãos, ó vós que nesses dias ouvistes essas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Até aqui, olha que interessante, esse versículo traz uma verdade muitas vezes difícil de entender. Quem prometeu que ia reconstruir o templo? Deus. Quem garantiu nos capítulos anteriores que ia dar poder e recurso para reconstruir o templo? Deus. Mas olha que interessante, o mesmo livro fala para o povo se esforçar. O mesmo livro fala para correr atrás. Uma verdade não anula a outra. O mesmo Deus que vai fazer a mesma boa obra na sua vida, Ele exige de você que você se esforce para que essa obra se cumpra. As duas verdades estão na Bíblia. As duas verdades são dois lados de uma mesma moeda, não são contrárias. Elas são complementares. Deus garante que Ele vai dar poder para você viver a vida cristã. Mas Ele exige de você dedicação. Ele exige de você compromisso. Qual é o problema hoje em dia? Eu só quero jogar a bronca nas costas de Deus. A minha parte eu não quero fazer, porque eu não estou nem aí para o projeto de Deus. Eu quero saber do meu projeto. Roupa boa, comida boa, casa boa, conforto, viagem, luxo. Projeto de Deus, isso é coisa daquele pastor maluco, fanático, que fica me cobrando para me vir para a igreja, orar, buscar santidade. É coisa daquele doido, como todos os crentes doidos por aí são. Mas não é isso que a Bíblia ensina.
A Bíblia ensina que o dia que você tiver cara a cara com o Senhor, você vai responder. Por que você tinha a opção de servir a Deus de maneira bíblica e não o fez? E o único consolo que eu posso te dar, glória a Deus que a salvação é pela graça. Porque se dependesse da minha obra e da sua, nós estávamos todos no inferno. Percebe? Porque só existia um caminho para nós, a graça. Se dependesse de nós permanecer na fé, garanto para você, a gente dava um jeito de perder a salvação. A gente ia virar, que ia conseguir perder. Mas glória a Deus, que não está na nossa mão, mas entenda, não vai passar batido. Deus aqui está cobrando do povo, se esforcem para construir. E olha que interessante, o capítulo é recheado da frase, assim diz o Senhor. Eu já ensinei para os irmãos, quando algo se repete no mesmo capítulo, é porque Deus está trazendo uma verdade absoluta. Deus está falando, eu estou falando para vocês, se esforcem para cumprir a minha obra. Se esforcem para cumprir o meu projeto. É responsabilidade de vocês. Assim diz o Senhor. Amém? Versículo 10. Porque antes desses dias não tem havido salário para os homens, nem lhes davam ganhos os animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo. Porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Olha que interessante, esse versículo aqui está dizendo o seguinte, olha, o povo antes, que eu mandei os profetas, não obedeceu. Aí o que eu fiz? Eu incitei os inimigos contra vocês. Para que vocês tivessem problemas. Para que a vida de vocês não andasse. Para que a vida financeira de vocês paralisasse. Para que os animais de vocês não dessem cria. Para que a plantação de vocês não desse fruto. Eu fiz. Nossa, pastor, que bom que isso aí é no Antigo Testamento, né, pastor? Novo Testamento, Jesus não é assim. Já ouviu isso? Quem já ouviu aquele evangelho do Barba Papa? Do Plim Plim? Não, Deus é amor. Irmãos, Apocalipse, capítulo 3, Jesus fala o seguinte, se vocês, igreja, que estão praticando pecado, não se arrependerem, eu, Jesus, virei contra ti e colocarei vocês numa cama, doente. O próprio Jesus vai se voltar contra a sua vida. A palavra é uma só, irmão, cautela, para de zombar de Deus. A palavra do Senhor tem nos ensinado, cuidado. Como pastor de vocês, os irmãos estão falhando nos princípios básicos do Evangelho. E a consequência vai chegar. Assim diz o Senhor. É Bíblia. Eu só estou reproduzindo o que a Bíblia fala, só estou lendo, não preciso nem. Percebe? Cuidado. Muito cuidado. Versículo 11. Mas agora não serei para com o restante desse povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, e a terra dará sua novidade, e os céus darão seu orvalho, e farei que o restante desse povo herde tudo isso. Olha o equilíbrio. De um lado, Deus que executa juízo, do outro, o mesmo Deus que abençoa. Gente, é claro, as palavras saltam da Bíblia. Obedecer é mais que importante, é obra do Senhor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Isso é uma musiquinha para crianças de 4 anos.
Nós somos tudo barbado, cabelo branco na cabeça. Precisa de uma musiquinha para criança de 4 anos me ensinar o óbvio? Gente, Deus abençoa, Deus é bom. Mas cuidado. Amém? Versículo 13. E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre os gentios, assim vos salvareis, vos salvarei, e serei uma bênção. Não temais, vírgula, esforcem-se as vossas mãos. O que Deus está falando aqui? Eu vou abençoar, eu sou com vocês, eu sou teu pai, eu comprei vocês. Só vou fazer uma coisa, se esforce para me servir. Será que dá para ver um pouquinho de boa vontade nessa sua vida que só pensa em você mesmo? Que só tem coisa importante para você fazer que tem a ver com o seu projeto? Será que dá para se esforçar um pouquinho e me servir? Fazer um pouquinho de força? É o que Deus está falando aqui. Olha que interessante. Deus abençoando grandemente, mas ele termina a passagem. Somente se esforcem. Irmãos, não venha dizer que você ama a Deus de todo o seu coração se ele não é de verdade o primeiro na sua vida. Você está se enganando. E como que eu sei se ele é o primeiro? Se a minha prioridade está na obra dele. Nossa, pastor, não entendi. Vou te dar um exemplo clássico, básico. Qual é a minha agenda da semana? Bom, quarta-feira eu vou para o culto, domingo eu vou para o culto. Eu vou orar na minha casa. Eu vou colocar coisas boas para os meus filhos assistirem na minha casa. Eu vou buscar a Deus. Bom, depois de fazer isso, o que eu vou fazer? Isso é o básico. Esse é o coração de alguém que o Senhor é o primeiro. Nossa, pastor, eu não penso assim, eu não faço isso. Então abre o olho, se arrepende e muda. Antes que algo de ruim te aconteça. Amém? Vamos lá. Nossa, o pastor hoje dormiu descoberto. Não, só estou lendo aqui. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor. Gente, olha quantas vezes. Repetitivo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Como pensei fazer-vos o mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim tornei a pensar nesses dias, fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais. Irmãos, outro versículo importante. Por causa da desobediência do povo, Deus decidiu fazer o mal. O povo mudou, se arrependeu. O que Deus faz? Bom, agora eu decreto o bem. Vale até hoje. Até hoje é a mesma verdade. Até hoje não mudou. Como que Deus pode abençoar o errado? Na carta aos Hebreus ele fala que ele disciplina os seus filhos. A Bíblia também nos fala que se você está fazendo coisa errada e você não é disciplinado, é porque você não é filho. Se você não é filho, seu destino é o inferno. Irmão, se você está pecando, aberto contra a Escritura, e não está acontecendo nada, abre o olho. Você é 2 vezes réu do inferno. E está se enganando, carregando uma Bíblia e cantando, Senhor, te adorarei e louvarei. Vai entrar no inferno cantando um hino. Se você está pecando, nada está acontecendo, está tudo bem, você limpa a boca. Ai, que pecado gostoso. Que pecado bom. Está tudo bem. Meu irmão, você está vendido. Você é o pior tipo de enganado que tem. É muito melhor aquele pecador que Jesus fala, que batia no peito e falava, miserável pecador que sou, tenha piedade de mim. Cuidado. Amém? Versículo 16. Estas são as coisas que deveis fazer.
Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ameis o juramento falso, porque todas essas coisas que eu odeio, diz o Senhor. É aqui. O que Deus está falando aqui, gente? Verdade, justiça, honestidade, bom testemunho, limpar o pecado. Isso aqui vale até hoje. Não é porque tinha a lei de... Veja, a lei aqui, nessa época, a lei de Moisés, os 10 mandamentos, eram em tábuas de pedra. O que Deus fez? Nós entendemos que a lei de Moisés, ela não tem mais vigor hoje. Por quê? Porque Deus pegou essa lei que estava escrita em tábuas de pedra e escreveu elas no nosso coração, no nosso novo coração. Por isso que hoje a lei habita em mim e eu consigo cumprir a lei pelo poder do Espírito Santo que está em mim. Não mais como era na lei de Moisés. Entendeu? Deus tirou ela da tábua de pedra e colocou no nosso novo coração. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado em Jesus. Quem lembra dessa música? João lembra. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Nós somos corpo, e assim bem ajustados, completamente ligados, unidos, vencendo em amor, família. Aí eu pergunto, esse versículo de cuidar do irmão, ser justo, respeitar o irmão. Irmãos, não tem como ficar quieto. Teve um irmão que colocou um pedido de oração no grupo da igreja essa semana. 3 pessoas responderam. O que eu faço com isso? O que eu posso falar para vocês para não ser pesado? Para não ser grosseiro? Para não ser estúpido? Para vocês terem uma ideia, o que passa no meu coração quando eu vejo isso, sabe o que eu vou falar para vocês? Nada, eu vou ficar quieto. Para mim não pecar. Os irmãos estão brincando comigo. Não dá para ver isso e ficar quieto. Amém? Versículo 18. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês, será para a casa de Judá gozo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Olha que interessante, o que Deus está falando? Jejum é lamento. Jejum é súplica, que ele está falando, todos esses jejuns que vocês fazem, porque vocês estão com problema, eu vou transformar em bênção. Mas olha o final do versículo. Amai, pois, a verdade e a paz. Você ama de verdade a verdade? Ou é apenas um conceito? Ou é apenas uma frase vazia? Os textos são repetitivos. Deus está nos mostrando uma verdade aqui. Amém? Versículo 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa, suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos.
eu também irei. Olha que interessante, aqui, quando nós virmos os próximos versículos, a gente percebe o quê? Que aqui o profeta começa a falar do reino milenar de Cristo. Isso aqui que nós estamos lendo aqui, nunca aconteceu dessa forma de maneira plena. Quando eu vejo uma promessa da Escritura que nunca aconteceu de maneira plena, é porque ela está apontando para o reino de Cristo no futuro. Por exemplo, livro do profeta Zacarias. E vocês habitarão em paz. Nunca mais haverá tal. Já se cumpriu 100%? Israel hoje habita em paz? Não. Está apontando para o futuro. Isso aqui já acontece em algum grau. Porém, quando eu leio o texto inteiro, não da maneira que vai acontecer. Olha que interessante. Versículo 22. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Vou fazer uma pausa aqui, olha que interessante. Os povos da terra estão indo hoje a Jerusalém suplicar o favor do Senhor? Não. Isso aqui já se cumpriu alguma vez na história? Dos povos de toda a terra? Buscar o Senhor? Não. Ah, pastor, mas se cumpre na igreja, de maneira parcial. A gente tem povo salvo de todos os lugares. Mas eu não vejo todas as nações vindo a Jerusalém suplicando o favor do Senhor. Quando que isso vai acontecer? No reino milenar de Cristo, quando Jesus voltar à terra e inaugurar a eternidade no milênio. Que os salvos vão estar com ele. E a terra, pela primeira vez, vai experimentar um governo justo, de verdade. Pela primeira vez a terra vai experimentar a paz. Pela primeira vez a terra vai experimentar uma época onde Satanás vai estar preso, sem poder agir nas nações. Porque nem no Jardim do Éden Satanás estava preso. No Jardim do Éden ele foi e tentou Eva, na figura da serpente. No reino milenar futuro, até Satanás vai estar preso por 1000 anos. No lugar chamado abismo. Que é um lugar espiritual. Satanás é um espírito. Não é um lugar físico. Entendeu? É que nem a figura é um anjo descendo do céu com uma corrente. Eu pergunto, tem como acorrentar espírito? Não, é uma figura. Satanás vai estar preso espiritualmente. E aí, para encerrar o capítulo, versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, apontando para o futuro, sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Irmãos, agarrar na veste quer dizer submissão na Bíblia. Agora eu pergunto, a gente viu na história gente de todas as nações agarrar na veste de um judeu e pedir para ele ensinar a palavra de Deus, ensinar como servir a Deus. A gente já viu isso na história. Eu pergunto, a Bíblia pode mentir? Deus pode mentir? Se ele prometeu, ele vai cumprir? Aí tem alguns queridos irmãos que falam o seguinte, mas isso aqui se aplica à igreja. É um argumento, não é? Mas aonde está escrito igreja aí na tua Bíblia? Tem escrito aí no versículo igreja, Erasmo? Nolis, tem escrito igreja aí? Por sua conta e risco. Você quer dizer que a igreja é disso. Você que está dizendo.
Percebe? Irmãos, Jesus vai voltar. Nós vamos reinar com Ele. Mas eu pergunto, se você não traz o reino de Deus, nem para sua família, nem para sua vida cristã, nem para o seu trabalho, você está querendo reinar o quê? Vou mais longe, esse reino vai ter uma legislação. O reino de Deus tem uma constituição. Está aqui. Só que eu não conheço 2 versículos da Bíblia. Você está dizendo que você vai reinar com Cristo, num reino que a Constituição vai ser a Bíblia, e você não conhece 2 linhas da Bíblia. E nem se esforça para conhecer. Você está querendo enganar quem? Acho que a você mesmo, porque a mim não engana. Você fica pedindo para o seu filho vir para a igreja, você fica pedindo para ele prestar atenção na aula da irmã Paula, e você não toca na sua Bíblia nem com o dedo. Você está dizendo que você vai reinar com Cristo, você não responde uma oração num grupinho de WhatsApp, que é só dizer amém, fazer que nem o religioso do seu pastor. Seu pastor responde assim as orações: eu oro, em 20 segundos, Senhor, em nome de Jesus, cuida da vida do pai de Jomar, que os médicos possam ter um diagnóstico bom e que tudo pode correr bem, amém. Quanto durou? 7 segundos. E aí eu marco lá 3 mãozinhas assim, tudo cara de chinês. Você não faz nem isso. E está dizendo que vai reinar com Cristo? Com que credencial? Baseado em que você está dizendo isso? Eu vou responder. Na sua imaginação fértil. Que você está enganando a você mesmo. E chegou a hora de arrepender, chegou a hora de mudar, chegou a hora de se esforçar. Chegou a hora de confessar a Deus o pecado. Omissão também é pecado, preguiça também é pecado, falta de compromisso com a obra também é pecado. Não trazer a família para a igreja é pecado. É tudo pecado. Chegou a hora de passar a régua. Eu começaria a oração da seguinte forma: Senhor, eu sou um coitado. Porque eu sei que tudo que aquele jaguar daquele pastor está falando é verdade. Só que eu não consigo. Eu estou errado. Boa parte do que ele falou se aplica à minha vida. E eu preciso mudar, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu poder em mim. Me ajuda, Senhor. Eu sou preguiçoso, eu sou omisso, eu só penso em mim mesmo. Me ajuda. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar de todo o coração, eu serei com ele. Está lá na palavra da profecia bíblica. A pergunta é: você está disposto a rasgar o verbo com Deus? Você está disposto a falar toda a verdade? Ou vai continuar nessa lenga-lenga? Nesse evangelho mentiroso que não vai levar você para nenhum lugar. Não vai levar sua família para nenhum lugar. E sabe o que vai acontecer? Daqui a 10 anos, sua família pode estar naufragada. E a vida da sua descendência destruída. E você vai coçar a cabeça e vai falar: por quê? E a resposta o tempo todo está na Bíblia, irmãos. Humilhai-vos, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Humilhai-vos, palavra do apóstolo Pedro, humilhai-vos, portanto, diante da poderosa mão de Deus, se humilhe. Quando eu vejo que, gente, eu sou pecador, misericórdia, não se iludam, não é porque eu conheço muito a Bíblia que eu não sou pecador. Se não é a graça de Deus na minha vida, irmãos, eu sou pior que vocês. Não tem nada de bom em mim. O que você enxerga quando me vê pregar, nada mais é que a graça de Deus. É como eu falei, eu sou um jaguara.
Mas um jaguara que é alcançado pela graça, está tentando com todos os seus pecados, com todas as suas dificuldades, servir a Deus. E estou tentando, com muita delicadeza, dar uma machadada no meio da sua cabeça e enfiar o verdadeiro evangelho, para que você e sua família não sofram. E que você experimente dias bons, dias de paz, dias de alegria verdadeira. E que você comece a experimentar na sua vida um novo sentido, uma nova maneira de ser, uma paz que transcende todo entendimento. Os medos vão embora, as limitações vão ser superadas, os problemas vão ser vencidos. E você vai cumprir a carreira e vai chegar de consciência limpa diante de Jesus. Vai falar, Senhor, eu sei que eu errei, mas de todo o meu coração eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Obrigado. Porque se alguma coisa boa aconteceu, foi o teu poder em mim. Amém? Vamos orar?